Proposta pedagógica para a educação infantil do município de Bauru. Parte 1. Fundamentos teóricos. Páginas 106 a 110. Períodos do desenvolvimento da criança. A partir dos princípios e pressupostos elaborados por Lev Vygotsky e das contribuições de Alex Leontiev, o sociólogo soviético Danil B. Elkonin assumiu o desafio de elaborar uma teoria capaz de captar a lógica interna do processo de desenvolvimento psíquico desde uma perspectiva histórica e dialética, a qual apresentaremos a seguir, tendo como base o texto sobre el problema de la periodización del desarrollo psíquico en la infancia, Elkonin, 1987. Nosso ponto de partida para compreender essa teoria será o diagrama elaborado pelo pesquisador Ângelo Antônio Abrantes, docente do Departamento de Psicologia da Unesp Bauru, que objetiva uma síntese gráfica do modelo teórico da periodização do desenvolvimento. O diagrama apresenta os conceitos fundamentais da periodização histórico-dialética do desenvolvimento: época, período, atividade dominante e crise. Podemos visualizar 3 épocas: primeira infância, infância e adolescência. Cada época é constituída de 2 períodos. A época primeira infância constitui-se nos períodos primeiro ano de vida, e primeira infância, a época infância, constitui-se dos períodos idade pré-escolar e idade escolar. Por fim, a época adolescência constitui-se da adolescência inicial e da adolescência. Essa configuração das épocas constituídas por 2 períodos não é aleatória, mas busca captar a lógica interna do processo de desenvolvimento. Como já indicamos anteriormente, cada período é marcado por uma determinada atividade dominante. A comunicação emocional direta com o adulto é a atividade dominante no primeiro ano de vida. No período primeira infância, é alçada ao posto de atividade dominante a atividade objetival manipulatória. Os períodos seguintes são marcados pelo jogo de papéis e atividade de estudo. Por fim, na adolescência, a comunicação íntima pessoal e a atividade profissional de estudo são as atividades que guiam o desenvolvimento psíquico. Para entendermos por que cada época se constitui de 2 diferentes períodos, precisaremos atentar para a base do diagrama que faz referência a 2 esferas do desenvolvimento humano, as quais, embora distintas, existem em unidade: a esfera afetiva emocional e a esfera intelectual cognitiva. A hipótese de Elkonin é que alguns períodos do desenvolvimento se relacionam mais diretamente à esfera afetiva emocional, tendo prevalência o sistema de relações criança-adulto-social, ao passo que outros relacionam-se mais diretamente à esfera intelectual-cognitiva, ganhando prevalência o sistema de relações criança-objeto social. Podemos notar, a partir do diagrama, que no primeiro período de cada época
tem prevalência a esfera afetivo-emocional, ocorrendo intensamente a formação de necessidades emotivos a partir da apropriação dos sentidos fundamentais da atividade humana, de seus objetivos, motivos e normas subjacentes. As relações entre as pessoas. No segundo período ocorre mais intensamente o desenvolvimento intelectual cognitivo, por meio da apropriação dos procedimentos socialmente elaborados de ação com os objetos. Alternadamente, portanto, ganham relevo para a criança o mundo das pessoas e o mundo das coisas. A cada nova época, a criança novamente se volta para o mundo das pessoas, mas estabelecendo uma relação qualitativamente superior em função do desenvolvimento de sua atividade e consciência. Resta ainda abordar introdutoriamente o conceito de crise, que aparece repetidamente no diagrama. Como vimos, cada novo período do desenvolvimento representa uma mudança qualitativa na relação da criança com o mundo. A transição ao novo período, que representa um salto qualitativo, configura um período crítico do desenvolvimento. É o momento da revolução em que mudanças bruscas se processam em um curto período de tempo. Como resultado das contradições vivenciadas pela criança, produzindo uma reorganização do psiquismo. O período crítico, ou período de trânsito, Xeróglo, 2014, é aquele momento em que o velho ainda não morreu e o novo ainda não nasceu. A criança toma consciência de suas novas possibilidades de ação no mundo e das limitações que o mundo atual de vida impõe. Na medida em que não corresponde a essas novas capacidades, a criança sente que pode ir além e deseja avançar em seu desenvolvimento. Trata-se de um salto qualitativo no desenvolvimento da consciência, mas esse momento envolve grande tensão. Em primeiro lugar, porque o adulto, mesmo sem perceber, muitas vezes mobilizam forças para manter a criança no mesmo lugar, no sistema de relações sociais, enquanto a criança mobiliza forças na direção da mudança. A tensão desse momento de trânsito também se explica porque, ao mesmo tempo em que a mudança é desejada, ela é também temida pela própria criança, pois significa adentrar a um novo universo de relações ainda desconhecido. A imagem da criança que se torna pré-adolescente pode ser bastante ilustrativa dessa tensão que marca a transição ao novo período do desenvolvimento, já derivando algumas implicações pedagógicas. Essa compreensão nos alerta para a necessidade de grande atenção e sensibilidade do professor em captar os momentos de crise do desenvolvimento e intervir pedagogicamente de modo a promover saúde e desenvolvimento. É importante que consigamos compreender a crise ou período crítico como oportunidade de desenvolvimento, potencializando as conquistas infantis e promovendo novas relações que se mostrem desafiadoras para a criança. Tendo apresentado inicialmente os conceitos que integram o sistema teórico elaborado por Elkony, passaremos ao estudo detido de cada período do desenvolvimento que antecede o ingresso da criança na escola de ensino fundamental, para compreender o processo de desenvolvimento da atividade da criança e formação de novas atividades, que fazemos avançar o psiquismo. Ao final desse percurso de estudo, convidamos você, professor, a retornar ao diagrama e reavaliar sua compreensão da teoria a partir dessa síntese gráfica que, sendo ponto de partida, como síntese ainda precária, será também nosso ponto de chegada como síntese conceitual.